Olá, seja bem-vindo. Mais uma edição do Esporte na 10, mais um bate-papo especial para a gente falar, hoje em especial, de futebol. Porque comigo está o novo treinador do Grêmio Esportivo Brasil, o técnico que vai comandar o Chavante em 2024, Fabiano Dait, que está conosco. Seja bem-vindo, Fabiano, à 10 FM, seja bem-vindo ao Esporte na 10. Eu que agradeço o convite, né, essa oportunidade de falar, principalmente com o nosso torcedor. Certo, mas antes da gente chegar no Chavante, de chegar nessa proposta de você vir para cá formar um novo grupo no Brasil, queria conhecer melhor o Fabiano Dait, até para trazer para o torcedor Chavante quem é o Fabiano, começou onde, né, as tuas raízes em si. Sei que você é natural da capital, começou a trabalhar em Novo Hamburgo. Conta um pouco para a gente como foi essa tua formação inicial do Fabiano ainda na Grande Porto Alegre. Faz tempo. São mais de 30 anos, né? São Você mais de 30 anos. vinha me comentando. Não lembro a data exata, mas são mais de 30 anos já. Não, eu posso comentar que a minha vida foi sempre ligada ao futebol, né? Desde pequeno, jogando e matando aula, jogando futebol de rua, né? Que era o que acontecia com todos na nossa época. E a nível juvenil, eu jogava no Esperança de Novo Hamburgo. Enfrentei algumas vezes aqui o Progresso, né, do Alcione. Eu lembro bem, jogos difíceis, né? E tive uma passagem no Júnior do Grêmio, ainda como atleta. E ali tive alguns problemas e decidi que eu não ia seguir na carreira de jogador. Estava entrando na faculdade de Educação Física. Questões físicas? Eu tive 2 lesões seguidas, não estava... Eu cheguei no Grêmio, fui aprovado, tive uma lesão e aí não consegui recuperar, fiquei muito tempo. E ali foi acontecendo outras coisas, eu decidi que eu não ia jogar, que eu ia treinar. Botei isso na minha cabeça lá naquele momento, naquela decisão. Jovem ainda, 19 anos? Muito jovem, Eu não lembro bem de datas, eu te comentei que eu sou ruim de datas, mas entrei na faculdade, já procurei Esperança e já comecei a treinar o juvenil. Eu fiz duas temporadas no Juvenil de Esperança e fui pro Júnior do Caxias. Então já pulei uma etapa, né? Lembro bem também do Júnior do Caxias, foi uma experiência muito legal, muito jovem, né? Taça São Paulo, Taça BH, jogadores experientes, bons jogadores. E ali começou a minha carreira, e ali fui terminando o curso. Sou formado em Educação Física, tenho pós em 3 áreas dentro da Educação Física. E trabalhei durante uns 10 anos na base, até surgir a primeira oportunidade no profissional, que foi o Cruzeiro, né? Então o primeiro clube que eu treinei foi o Juvenil de Esperança. O primeiro profissional foi o profissional do Cruzeiro na divisão de acesso. E aí depois já passei aí por mais de praticamente 20 clubes do interior. Não só aqui do Rio Grande do Sul, né? Também fora eu tive uma experiência no Azures, né? 2, vamos dizer assim. Fui e depois retornei. 2 passagens. 2 passagens. Pelo Azures, né? Isso. Então vem da Grande Porto Alegre, começa em Novo Hamburgo. Nasci em Porto Alegre e tenho toda a minha vida em Novo Hamburgo. Sim, e aí tem essa passagem na Serra, mas ampliar um pouco esse teu desejo de ser treinador. Tu fala do começo, tentando ser um atleta, que acho que é o sonho de boa parte dos garotos do Brasil, né? De tentar ser um jogador profissional, de crescer enquanto isso, aí passa por essas condições de lesão, decide ser treinador. Como que vem essa decisão e como trabalhar para isso? Porque não é uma profissão, assim, não, me formei advogado, não, ou me formei jornalista, médico, enfim. É um processo para entrar num mercado que é bastante fechado também, né? E precisa abrir mão de muitas coisas para isso. Queria entender melhor como que foi essa tua ideia, junto com tua família, à época, para tomar essa decisão também. A minha eu tenho bem clara. Lembro bem que o que eu pensei na época é que eu seria um treinador diferente daqueles que eu tinha, porque eu quando jogava, eu sempre tinha aquela ideia de que o jogo era coletivo. Então eu estava sempre orientando e brigando com todo mundo para tentar fazer um jogo coletivo e não um jogo individual, né? E eu percebia que o mercado em si não era assim, né? Que os treinadores, poucos,
e dos que eu tive, praticamente nenhum, buscavam formação, conhecimento para fazer aquilo que estavam fazendo. E sim, um processo que ainda acontece muito hoje ainda, né? Que é o ex-jogador dormir ex-jogador e acordar treinador. E aí ele vira numa repetição daquilo que sempre recebeu. E eu não queria isso. Eu queria realmente ser preparado para ser um treinador, ou saber o que eu iria fazer e desenvolver numa equipe, enfim. Então eu te digo que essa construção do profissional, ela foi ao longo de muitos anos, né? E ela continua, porque a cada trabalho, a cada passagem num clube, é uma troca, é uma situação nova, situações que se repetem, mas que vai acrescentando, principalmente na questão de bagagem, né? E ao lado disso, eu sempre busquei também um lado de saber realmente o que é a ciência a nível de treinamento, aquilo que eu deveria ter conhecimento. Não para dominar, por exemplo, a questão da fisiologia, mas para ter uma noção daquilo que deveria ser feito. Não para dominar a questão de nutrição, mas eu deveria saber o que Tem um conhecimento ter abrangente. um mínimo, né? Um mínimo de... E ao longo de muito tempo eu estudei. Hoje já tenho estudado menos, até deveria voltar a estudar mais. A gente sabe que vai relaxando, né? Então eu me cobro bastante para ter essa atenção que eu já tive. Hoje tento me concentrar mais realmente na questão tática. Claro, falasse da formação enquanto profissional da educação física e avançando nisso, inclusive, mas áreas também que muitas vezes, porque como tu destacasse, é um jogo coletivo, tu trabalha aí com em cada clube, cerca de 30 atletas, Sim. no mínimo, né? Lidar com o pessoal também. É importante ter esse domínio da área psicológica, né? E da psicologia, tu já procurasse curso na área também. Ou alguma questão nesse sentido, né? Não necessariamente fazer um curso de psicologia, mas alguns treinamentos Não, sim. e evoluir nesse Questão de sentido. relação humana, sim, né? Isso. Bastante, principalmente em questão de livros, assim. Eu busquei e até agora aí pro Brasil, antes de aceitar o convite, eu estava fechado com o esportivo. Sim, estava trabalhando lá. E lá eu estava um dia passando numa tarde lá, eu peguei 2 livros, eu olhei assim, ó, faz tempo que eu não leio sobre isso, né? E era nesse sentido, justamente de relação humana e como lidar com as pessoas. Perfeito, né? Então, conversamos um pouco sobre tu surgindo, a ideia de ser um treinador, e aí começa o teu primeiro trabalho enquanto treinador profissional. Ali imagino que tu tenha a realização, ou o começo da realização de um sonho de Sim. atingir o objetivo. Puxa vida, agora eu estou à frente de um clube, sou um técnico profissional do futebol. Como que foi aquela divisão de acesso para ti? Como que tu te sentiu naquele momento, começando um trabalho de fato onde não eram mais, né, jovens atletas? Daí tu lidava com caras já mais cascudos, jogadores de 40 anos, jovens jogadores também. Como que foi essa adaptação? Tu ainda jovem também naquela época. Bem jovem, né? Eu lembro bem que a oportunidade ela surge de algumas formas, né, diferentes. O diretor, na época, o seu João Locke, me fez uma proposta para mim começar o trabalho no profissional, mas ele me queria como treinador do Júnior. No Cruzeiro, né? Vamos No Cruzeiro, né? recuperar o Cruzeiro de Porto Alegre, hoje Cachoeirinha. E eu aceitei. Mas a proposta dele era eu começar o trabalho, começar o início da competição, porque ele já estava acertado com outro treinador para depois da Série A. Essas questões que a gente sabe. Até hoje acontece. Até hoje acontece. E eu aceitei. Era a oportunidade. Né? Começamos bem, um resultado de 5-1 contra o Brasil de Farroupilha, lá no antigo Estrelão, né? Acho que era o nome do campo do Cruzeiro. E aí nós estávamos bem quando o treinador que ele tinha contratado caiu, se eu não me engano, no Sapucaense, não lembro direito. E aí ele me falou, agora tu desce pro Júnior e coisa. Eu disse, não, agora eu gostei do profissional, tu pode me demitir. Não, mas a gente, as coisas mudam. Gostei de estar... Relações humanas, estávamos O que eu precisava era justamente isso. Foi bom pra ti e foi bom pra mim. Sim.
né? Agora eu já tenho um time profissional que estava difícil de conseguir, por quê? Porque sempre fica aquela coisa, não está preparado ainda. Sim, tem que apostar. Agora eu enfim. já arranquei bem, então aquilo já me dava uma situação de quê? De abrir uma outra oportunidade. E foi o que aconteceu. E aí foi surgindo. Graças a Deus, tive boas experiências e bons resultados, né? E eu acredito muito que era justamente por conciliar, né, a questão de prática, né, de não ter sido um jogo de futebol, mas ter a noção, cheguei muito perto ali, tinha a noção daquilo que estava, No que acontece no que acontece, vestiário, no bastidor. Enfim. e aliado a buscar, né, o conhecimento, buscar realmente entender tudo que acontece dentro do processo. Certeza, né? E a partir disso, hoje, assim, quando tu acompanha não só o cenário brasileiro, o futebol que é praticado no mundo inteiro, um treinador que seja uma referência, não só um, mas às vezes a gente se espelha em vários profissionais e vai colhendo aquilo que encontra de bom em cada um, mas um profissional que seja referência para Fabiano Dait. O principal nome para mim hoje, que a gente, e é claro, completamente fora daquilo que é o nosso futebol, né, que é o Guardiola, a gente está sempre acompanhando. Não que eu siga, mas porque a estrutura, tudo aquilo que ele tem, dificilmente nós vamos ter, né? Então, eu não vou ter nunca o melhor jogador para fazer o que ele faz, mas justamente para fazer o que? O contrário, né? Então, ver o que... Por isso que eu acompanho muitos jogos dele. Porque aquilo que os outros fazem contra ele é o que eu vou poder utilizar nos meus trabalhos. Né? Uma analogia bem interessante. Estudei muito, mas muito mesmo o Simeone. Né? Justamente por isso, porque ele pegava um time de menor tamanho dentro da Europa e conseguiu fazer tudo que fez. Bons resultados. Né? Bielsa, o Tite no Brasil, para mim, Tite, o Mano, são dois caras que eu tenho um respeito muito grande pelos trabalhos, enfim, gosto de ver as equipes. E fora esses, assim, que eu tenha estudado mesmo alguma coisa, um ou outro nome, mas enfim, dos que eu realmente tenho alguma coisa de dizer assim, é Guardiola, é Bielsa, é Simeone, e aqui no Brasil o Mano e o Tite. E na tua carreira, né, a gente falou sobre esse começo lá no Cruzeiro, né, passa por determinados clubes do futebol gaúcho. Você até na tua apresentação, a época ali quando chegasse ao Bento Freitas, uma passagem no Guarani de Camaquã, onde tu tinha um time profissional praticamente amador, e aí acho que vai muito ao encontro disso que tu está destacando agora, de acompanhar de que forma reagir, e foi uma boa divisão de acesso à época. Gostaria que citasse essa passagem também. Tá. Não, eu cito assim com muito orgulho praticamente todos os trabalhos que eu fiz. Na minha autoavaliação, eu digo que eu fiz 2 trabalhos ruins que eu não gostaria de ter. Quando eu olho lá para trás, digo assim, eu agi errado ali, eu não fui bem. Desde o começo tive problema nesse clube. Mas o Guarani foi um time que a gente começou do zero, né? Eu fui chamado ali para conversar com o Gustavo Ferrão e na conversa ele me disse que ele só podia... Ele tinha um objetivo, que era não cair. Né? Bem claro, não cair da divisão de acesso. E eu disse, mas esse é um objetivo muito pequeno, né? Vamos, eu aceito, com certeza, para mim. Eu quero classificar. Ele, o que classificar? E a gente foi construindo, e eles, dentro do amadorismo do clube, eu vou te dizer que a estrutura que nos foi oferecida foi muito boa. E tudo correto, e tudo certinho, tudo em dia, né? Foi uma pena ver no outro ano o Guarani sofreu um rebaixamento e praticamente fechar as portas. Porque naquele ano que a gente fez um grande ano, né? O Guarani ponteou as 2 chaves, se eu não me engano, inclusive aqui contra os grandes aqui de Pelotas, e foi pro quadrangular final. E infelizmente, por uma questão lá de saldo e coisa, ele não conseguiu subir. Mas foi um grupo montado a dedo, foi todo um processo feito muito bacana. Um time muito pouco investimento, mas muito organizadinho dentro da realidade. Mas amador. Né?
Depois dali tive também outras experiências muito legais no Guarani de Venâncio, também com uma pessoa muito especial, que foi o Luiz Asma. Praticamente a mesma ideia, né? Um time humilde, nós jogamos 4 competições, chegamos em 3 finais. A gente subiu da segundona, tivemos a divisão de acesso, fomos vice contra o Glória. Nesse ano só subia um time, porque senão teria subido também, né? E a gente foi para a Copa Fernandão e fomos vice. Um vice doído, porque teve várias situações assim muito difíceis naquela final, nos 2 jogos, né? E o outro, se eu não me engano, foi semifinalista de uma Copa também. Um trabalho que eu gostei muito de fazer ali em Venâncio. E também, time folha enxuta, o Luiz é assim, um cara sensacional, botava tudo em dia, tudo certinho, condições boas, né? Nada de luxo, mas tudo. E assim foi, eu tive... Melhor que pode oferecer, né? Às vezes Exatamente. não consegue oferecer, Exatamente. mas é o melhor que pode, isso é importante valorizar. Exatamente. Aí depois foi indo. Uma experiência bacana em Livramento, um time também bem modesto, mas um ambiente diferente, uma região diferente do estado. Né? Fronteira, uma região bem com jogadores. Eu gostei muito daquela passagem ali. E aí depois veio o Avenida, eu fiquei 3 anos na Avenida, foi um momento... E aí eu queria chegar e até abrir um espaço especial, porque se alguém não recorda, né, o Avenida que vai a Itaquera e vende duro aquela classificação pro Corinthians, à época, era o seu treinador, elimina o Guarani jogando em casa, no jogo único, aquele inaugural da Copa do Brasil, mas antes disso tem a conquista da Copa da Federação Gaúcha ali em 18, e tu já fazia parte do grupo. Foram 3 anos de Avenida e eu lembro que a gente chegou na Avenida no final de uma divisão de acesso. A gente não classificou. Né? São fatos assim que são bem claros, né? A memória de ano ela é ruim, mas os fatos ela é boa. E essa é uma memória recente. A gente está falando de 5 anos. E o presidente do Avenida, o Jair, nós perdemos um jogo, o último jogo daquele acesso. Eu peguei no meio do campeonato, já estava praticamente eliminado. Ainda tinha chance, mas a gente não conseguiu classificar. E o repórter veio e perguntou pro Jair, né? Como é que tu vai avaliar o trabalho do Fabiano? E ele respondeu, né? O melhor treinador que eu já vi no Avenida. E se ele quiser, ele continua. Então aquilo ali, ele firmou um compromisso comigo, né? E quando ele me ligou, te deixou na responsabilidade. E quando ele me ligou, ele falou assim, o convite dele foi feito assim, ó. Tu quer vir subir comigo na Avenida? Então são algumas coisas assim que ficou muito marcantes pra mim, né? E aí eu tinha que fazer o outro ano a Avenida subir, vamos dizer assim, né? E aí também, zeramos todo mundo, começou um time do zero. Começamos um trabalho e montamos, né? Praticamente do zero mesmo a Avenida. E eu lembro que tinha um diretor, seu Ivan, braço direito, vamos dizer assim, do Jair. Um dia nós conversando, tomando um café com ele, e ele disse assim, o sonho do Jair é jogar a Copa do Brasil. Aí daí eu perguntei, por que ele não joga? É só ganhar a copinha, ganhou a copinha. Ou então nós vamos ter que ir pro gauchão, e aí joga a copinha e é mais fácil. Daí ele nunca jogou a copinha. Eu disse, não, mas então vai ter que jogar. E vamos... E aí a gente... Iniciativa tua, então, junto à direção. A gente teve... Eu vou dizer, a gente teve um sonho ali. E isso é tão importante que quando a gente conquistou o sonho, quais eram os objetivos do Avenida? Era classificar no gauchão. Era subir no acesso, jogar o gauchão, classificar. Naquele acesso, teria um fator muito importante, que eram 2 clássicos que há mais de 30 anos que o Avenida não ganhava. E a gente ganhou os 2 clássicos. Uma situação também assim, uma lembrança. Para mim, talvez o jogo mais emocionante, mais até do que o jogo do Corinthians, tenha sido o primeiro clássico que a gente venceu de 3-0. Tu vê o filho do diretor que tinha 30 anos chorar porque não tinha visto ainda o time vencer um clássico. Mas uma emoção diferente, uma coisa... É aquilo que a gente vivencia no futebol do interior, né? Uma coisa que me marcou bastante, assim, o carinho que eu tenho muito por essa passagem. E aí a gente conquistou tudo aquilo que a gente colocou, né?
que era ganhar os 2 clássicos, era subir, era jogar o gauchão, era classificar no gauchão e era permanecer no gauchão e era jogar a Copa do Brasil. Veja bem, a gente conseguiu tudo isso. Quando a gente conseguiu, o que aconteceu? A Avenida começou a cair. Por quê? Porque o sonho não se estendeu. É incrível isso, né? Então, quando a gente vai hoje, as passagens que eu vou num clube, assim, tá, mas... Encontrou um limite, parece. Eu gosto de fazer essa pergunta, tá, mas qual é o sonho? Qual é o sonho do Brasil? É ficar onde? É ficar aqui? Eu gosto de trabalhar com isso, porque isso move o cara, isso te mobiliza, né? Objetivos. Aonde que o torcedor quer, até onde ele quer realmente que o clube dele vá. Ele quer que o clube cresça e fique ali, ele quer estar bom assim, porque tudo isso é um sonho, né? O futebol é apaixonante, então se não tiver essa emoção, não tiver o objetivo para te buscar, é difícil de tu mobilizar outras pessoas. Agora, se tu tiver... Eu ligava para as pessoas, é como hoje, eu ligo e digo assim, cara, tu tem vontade de jogar no Brasil? Não quero saber quanto é que é. Eu quero saber se tu tem vontade de jogar no Brasil, essa camisa do Brasil. Quero saber se tu tem interesse em colocar o Brasil de novo na Série C. Esse é o nosso principal objetivo. Nós temos que fazer um grande gauchão para chegar bem lá. Eu quero saber se tu quer comprar essa ideia. Mas quanto é? Quanto é, eu já descarto o cara na hora. Nós temos que saber de interesse. De quem Jogar quer. com a barriga vazia, né? De quem quer. Sim. Por quê? Porque eu tenho certeza que isso vai ajudar nós a fazer um time forte. E isso a gente fez muito bem lá. E isso a gente fez no Ipiranga também. Pois é, porque daí do Avenida, tu vai para Ipiranga, conquista um acesso também. Aí, veja bem... Por isso que eu digo, eu usei o Avenida como uma virada de chave, eu olhando de fora para tua carreira e entendo, porque isso também te abre portas para daqui a pouco trabalhar no Paraná. Eu queria saber se tu vê por essa ótica também. Também. Aí olha o que aconteceu. Durante a campanha no Avenida, umas 3 vezes o diretor que estava no Ipiranga me ligou. Renan? O Renan. E eu dizia pra ele, cara, nós temos um sonho aqui, como é que eu vou abandonar o meu sonho? Tia, eu tô conquistando aquilo que eu sonhei. Tu construíste um sonho na cabeça da diretoria. Nós estamos sonhando aqui, cara. Como é que eu vou sair do meu sonho e vou ir sonhar contigo, o teu sonho? Mesmo que seja um pouco mais de dinheiro ou não. Eu quero saber de realizar alguma coisa, né? E aí, quando terminou a minha passagem pela Avenida, ele me ligou, daí eu disse, cara, agora eu tô livre pra sonhar, né? Posso sonhar um novo sonho. Vou ter que sonhar novamente. Posso viver um novo sonho. E aí o Ipiranga tava caindo no acesso. Ele tava caindo no acesso. Pode voltar lá e olhar, quando eu assumi, ele tava na zona de degola do acesso. E a gente conseguiu organizar a casa, campeonato muito difícil, a gente conseguiu classificar. Foi nos pênaltis em Rio Grande? Foi nos pênaltis em Rio Grande, foi nos pênaltis do acesso. E ganhamos o título, né? Ou seja, o time que estava caindo, a gente acho que teve 2 reforços. Foi o mesmo time que conseguiu o acesso. Virando o título. Chave. O acesso e o título. E o título. E a gente foi para a Série C com o mesmo time, mais 2 reforços. Então tinha mais 4 reforços daquele time. E aquele ano foi E aquele ano a gente foi... Bateu primeiro ano, né? Perdeu por Confiança. Empatou em casa, perdemos lá, empatou em casa. Um jogo também, assim, que marcou muito, porque toda vez que eu ia no Colosso da Lagoa, eu pensava assim, pô, esse estádio aqui nunca vai lotar, né? Eu assisti aquele jogo. E aquele dia lotou e foi uma mobilização muito legal. E eu tenho certeza que aquilo que aconteceu foi o que mobilizou a direção do Ipiranga em pensar assim, cara, dá pra subir. Porque nós temos aqui um time que tava no acesso e a gente beliscou. A virada de chave também, né? Eu tenho certeza disso, não tenho dúvida. Podemos sonhar mais. E aí, é claro, isso aí me abriu outras portas, né? Aí veio a proposta do Azures, que era um time... Eu acreditava que o Azures era um time de, vamos dizer assim, de formação, que ele formaria os atletas que ele iria botar para jogar. Mas não, o Azures não tinha essa proposta. Ele tinha a proposta de fazer um time e jogar uma competição, que era o estadual. Mesma situação. Conseguia a vaga na D, conseguia a vaga na Copa do Brasil e vamos dizer assim, seguiu o baile. A gente conseguiu todos os objetivos que a gente estabeleceu. E aí, é claro, questões internas. Cada pessoa tem uma maneira de lidar. O presidente achou
que ia colocar o treinador que estava no juvenil na época, ia ter o mesmo resultado, não teve, daí depois me ligou, aí nós voltamos e fizemos a campanha da Copa do Brasil, que foi até a terceira fase, perdendo nos pênaltis pro Bahia. A gente eliminou naquele ano o Botafogo de São Paulo, o Mirassol, que tinha vencido o Grêmio, empatamos lá com o Bahia, e empatamos aqui, saímos ganhando, tomamos um gol no finalzinho e foi pros pênaltis. E aí perdemos. Doído, muito doído. Mas foi um sucesso também, vamos dizer assim, né? Mas é uma grande campanha, né? Uma campanha de dar muito orgulho. E agora vamos vir para a nossa realidade aqui do Grêmio Esportivo Brasil. Fosse anunciado durante o mês de outubro. Ganhasse de presente um pouquinho atrasado, viu que teu aniversário é no mês de outubro. Isso. Um pouquinho atrasado, ganhasse de presente uma ligação da diretoria do Grêmio Esportivo Brasil. Estavas, né, compondo um projeto no esportivo para divisão de acesso da próxima temporada, o Clube da Serra já se preparando. Mas aí vem a ligação de um clube da nossa Zona Sul, um clube que é o Chavante, a gente sabe, um clube que tem muita torcida, né, que tem um apelo popular bastante grande. Esteve há poucos anos disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro, vem, né, agora num modelo de reconstrução. Como que foi receber esse convite e essa procura, o sentimento do Fabiano nesse momento de daqui a pouco despertar, não, preciso ir para lá? É bem simples para mim. Quando eu acertei com o esportivo, eu vou te dizer assim, eu não tinha o sonho de treinar novamente um time na divisão de acesso. Eu acertei porque o projeto do esportivo é um projeto mais ou menos da mesma linha. Ele queria ter uma sequência e aqui o projeto me interessou. E que o esportivo ele vem de acessos e né, sobe e desce naquele ioiô. O projeto me interessou bastante e eu disse para ele, cara, eu aceito. Né? Desde que tem 2 clubes aqui no estado que, se acontecer uma proposta, ou então um time, vamos dizer assim, de Série C, né, me ligar, tu me libera. E um dos times é o Brasil. E aí é claro que na hora... Mas já sabia, o Luiz Fernando já havia falado contigo, diferente de futebol no Brasil? Ou é questão pessoal mesmo, assim? Não, olhando o cenário do futebol... Olhando o cenário e com desejo, né? Importante. Não houve... Quando eu acertei o esportivo, não tinha nem sondagem nenhuma. Nem estava acompanhando, né, o que estava acontecendo aqui. Aí depois eu tive uma sondagem, inclusive e já tinha tido outras conversas, né, com o Ricardinho. E depois que houve o negócio da eleição, aí eu olhei assim, um dia assim, não teve, aí eu... então não esmoreceu. E aí houve o contato, eu disse, cara, eu tenho muito interesse, né? Aí foi acontecendo, eu vou te dizer, eu fiquei muito, muito feliz, porque isso também é aquilo que eu digo. E eu tenho essa situação, eu quero realizar algumas coisas que eu tracei para mim, e uma delas eu tinha certeza que eu tinha que treinar o Brasil. Para mim é a realização de um sonho, por isso que eu estou muito motivado e querendo muita fome de trabalhar. Perfeito, e aí como inicialmente te trouxe, né, os destaques do Brasil se remoldando, tu, né, cita o exemplo, por exemplo, estava o Ricardinho com um triunvirato no Brasil, mas sem muito apoio político interno dentro do clube. A partir disso, todos renunciam, se lança uma nova chapa, um presidente e uma diretoria nova no cenário do futebol e da política do futebol dentro do clube te procuram. Como que é também essa ambientação? Porque acredito que tu agrega a eles muita experiência de tudo que tu já viveu no cenário do interior, essa troca com um pessoal novo que está disposto, bastante Sim. disposto, que a gente conversa em entrevistas, o pessoal está disposto a tentar fazer o Brasil também crescer novamente no cenário do futebol brasileiro. Como são essas conversas internas e essa ambientação? Tem sido, assim, uma experiência bem diferente de outros clubes, né? Porque eu vejo que o Brasil, ele tem uma situação diferente das que eu vivi nos outros clubes. O Brasil tem um apelo popular muito grande, tem uma massa... Cobrança. Uma massa gigantesca. E a gente sente isso. E isso pesa em todas as decisões que tu vai tomar. Em tudo que acontece dentro do Brasil, todo mundo tem aquela ideia do que a torcida vai... Tem um pezinho atrás, tem
Tem um senão. E isso tem sido legal de tu lidar com isso. É um aprendizado muito legal, muito bacana. E eu entendo. O que eu vejo, assim, vamos dizer assim, pensem que coisa bacana, né? A direção que entrou é uma direção que não estava vinculada a nada dentro do clube, vamos dizer assim, a cargo diretivo. Completamente nova. Né? Então ela tem... E o clube, ao longo dos anos, eu não estou falando de uma pessoa ou de outra, eu estou falando assim do clube, o clube. O clube hoje vive uma situação muito difícil. Muito difícil. Né? É só tu conversar com qualquer pessoa. Nós já entrevistamos o presidente aqui. Né? Então, o que eu digo para as pessoas todos os dias? Eu venho por um sonho, né? Agora, vocês têm muita coragem. Porque tu botar o teu nome, a tua cara na frente de uma situação dessas aqui, ou tu é louco, ou tu ama demais isso aqui, né? E o que eu vejo das pessoas é que realmente elas estão ali porque gostam do clube. E querem fazer uma coisa diferente. Então, no mínimo, eu tenho que dar um voto de confiança a todas elas. E tentar dar o meu melhor. E eu acredito que se tem uma possibilidade do Brasil dar certo, é fazendo um Brasil diferente do que vinha sendo feito. Eu entendo que nessa hora aqui pode ter uma ou outra pessoa que possa achar, tá falando de alguém. Não tô falando de ninguém, pelo contrário. Talvez em pensar nessa situação de sempre agradar a torcida, tu faz um mal pro clube. Né? O que eu tenho falado para eles é justamente o seguinte: quanto nós temos para fazer futebol? Decisões técnicas, né? Quanto nós temos para fazer futebol? Qual é a nossa realidade hoje? Quantos sócios nós temos? Quais são as receitas? Claro, não tenho que estar me envolvendo em tudo isso, mas eu tô tentando... Mas entra na questão que ele fez das diretrizes daquilo que tu já vivesse fora. Porque eles são novos nas funções, né? Exato. O que nós não podemos fazer? O que sempre foi feito. Tu vai lá e monta um time. Quanto custa teu time? Custa 300 mil. Quanto tu arrecada? Eu arrecado 100. Isso vira uma bola de neve. E não tem fim, não vai terminar nunca. Ah, mas a torcida não quer saber de... A torcida quer saber sim, porque se fechar o cadeado lá... Algo aconteceu, né? Algo, pode ter certeza. Uma hora vai bater o cadeado e vai ter que fechar se não pagar as contas. Não é mais como antigamente que tu ia empurrando com a barriga. Hoje não, hoje tu... Muitos clubes já. Então eu vejo assim, as pessoas estão com muita vontade e querendo fazer um Brasil diferente. Eu tô tentando contribuir dentro daquilo que eu posso fazer, que é montar um time dentro das condições que eles estão me oferecendo. E eu digo, tu tem que saber fazer dentro daquilo que é a tua realidade. Então, a gente vai ser cobrado? Ah, não vai ter o nome que o torcedor vai amar? Eu vou te dizer mais. Falo pra ti e falo pra qualquer um hoje. Pode me dar um nome que tu gostaria de ver no Brasil. Quanto mais nome chegar até mim, eu vou te mostrar quanto que custa e quanto que nós temos. Se tiver alguém que queira oportunizar o Brasil, eu aceito. Se tu me der um bom nome, eu não sou burro. Eu vou buscar informações e vou dizer, esse jogador me serve. Quanto custa? 80 mil por mês. Quanto é a nossa folha? 100, 120, 140. Tu vai gastar 100 num jogador. Porque é isso que a gente escuta. Ah, tem que trazer o... Tem que trazer? Sabe quanto custa? Liga pra ele. Agora de manhã eu recebi 3 nomes. 3 nomes. Todos, 45, 60, 70 mil. Por quê? Porque ainda tem a visão que o Brasil tá na Série B. Exato. E o Brasil não tá mais. Sabe qual é a nossa realidade hoje? É a gente ligar para um jogador e perder por R$1.000 porque ele foi pro Novo Hamburgo. Porque o Novo Hamburgo tem R$1.000 a mais do que nós para pagar. Eu poderia dar os 1.000 a mais, mas eu já sei que ia ter que baixar de outro ou ficar em dívida dentro daquilo que nós estabelecemos. Com grupo curto, de repente. Ah, se essa direção conseguir mais dinheiro, é isso também a gente tem que estar fazendo. Nós temos que montar um time e a gente daqui vamos construindo um time. Tu não vai fazer um melhor time no primeiro. Não vai.
Tu vai errar, tu vai acertar nos nomes, mas tu vai montar um time. É do zero. Vamos traçar um perfil. Vamos traçar um perfil de jogador mais jovem. Ele já vai ser um pouco mais barato. Né? Alguém que queira algumas coisas na carreira. O que a gente vai entregar? Diversos pontos. Eu não quero te entregar demais aqui, né? Claro. Mas a ideia é essa. É construir alguma coisa. E não entregar pronto alguma coisa. Porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer assim, não, com 500 mil eu faço um time. Mas nós não temos 500 mil. Então tem que fazer um time dentro da realidade que nós temos. E esse mapeamento de atletas é no Brasil inteiro, você com seus auxiliares e dentro disso, numa entrevista outro dia, falasse que já tinha ouvido 300 nomes. De lá para cá, acredito que já deve ter passado os 500. Mostrar no celular. Muitos nomes, né? Esse monitoramento e essas conversas, né? Tu citasse, hoje a realidade é de daqui a pouco tá perdendo o atleta para um outro clube por valores ali mínimos, né? Mas também por o cenário de um Brasil há pouco tempo viver uma realidade de salários em atraso, isso também pesa na... Pesa, sem dúvida. Sem dúvida. Ontem, uma pessoa me mandou 35 nomes. 35 nomes para te avaliar. Aí uma noite, no outro dia de manhã, ela te liga e diz assim, já definiu? Não é, nós não fizemos assim, a gente vai com calma, né? Em relação ao que tu falou, eu quero falar uma situação. Se fosse pra ti, vou fazer pergunta pra ti. Tu recebe 30 mil aqui nessa rádio. Ela te paga religiosamente em dia e tu não tem incomodação nenhuma. Mas eu te ligo e te ofereço. Eu vou abrir uma rádio e vou te oferecer 12. E eu tenho certeza que tu vai te incomodar. O que tu faria? Eu quero a tua resposta. Eu permaneceria no local que eu estava. Então, para te ver que essa situação ela aconteceu. E essa pessoa, ela tá com vontade. Olha, eu tô para te dizer, se acontecer, nós vamos dizer o caso. Não, A pessoa querer jogar no Brasil. Eventualmente. Querer jogar no Brasil. Claro, eventualmente há casos e casos, né, Fabiano? Há casos, tu falasse antes do sonho, daqui a pouco de estar indo para um Ipiranga, mas tu tava vivendo um sonho na avenida. Há casos e casos, né? Mas eu consigo compreender a realidade de tu e a comissão e o Brasil, nesse momento, estarem levando muitos nãos por aquilo que foi reflexo recente do clube, né? Sim. Foi nesse tom, mas o quanto isso dificulta também. Dificulta muito, né? E aí na procura de atletas, que tu fala para os jogadores, preciso de jogadores com vontade no grupo para que a gente possa entregar o melhor que pudermos, né? Também dificulta, acredito, nesse mapeamento, de encontrar esse perfil de atleta. Os nomes, eu vou dizer pra ti, surgem nomes a todo momento de tudo que é lado. Que o Brasil ainda é uma vitrine. Porque o Brasil é um time... Eu tinha certeza e sabia que o Brasil é muito forte. Mas depois de estar como técnico no Brasil, é que eu vou te... É maior do que... Quem é daqui não tem a noção do que é o poder do Brasil e a força do Brasil. Em termos de imagem, de negócio, de força, de vitrine, enfim, assim, de marca, nome. O Brasil é muito forte, tem um poder muito grande. E a ideia é, a partir de 20 de novembro, começar a preparação. 20 de novembro estaremos trabalhando, com certeza. Já com grupo. Praticamente com o grupo se apresentando no dia 20. E como foi essa construção com a direção? Porque vai começar normalmente antes do que outros clubes. Sim. Geralmente, a gente acompanha o futebol do interior há algum tempo, você também. A partir de dezembro, né, começam as preparações. O Brasil já vai começar 10 dias antes, com o dinheiro curto que a gente tem falando. Isso já implica também mais honorários. Como foi essa conversa com a direção para ter esse tempo também de planejamento? Porque o grupo é todo do zero, não há uma base, não vai ser montado praticamente todos os 25, 30 atletas que forem trabalhar a partir do que está prospectando agora. Como? A aceitação foi muito boa, né? Tanto do presidente como das pessoas que estão diretamente ligadas a nós ali, principalmente a Gabriela, o Emerson, né? Foi muito boa e eles, desde da primeira vez que a gente colocou, nós temos essa ideia. Antes de ter a data da federação definida, a gente já tinha,
Se acontecer isso, pode ser aqui no dia 1º, mas o ideal era aqui. Não, então vai ser aqui. Até poderia ter dito antes de ter a data, porque eles já tinham nos passado que daria pra gente. Então é isso que eu digo. Nós e eu peço assim, eu entendo que o torcedor, né, vem de uma queda, vem, né, Machucado, né? machucado, mas é a hora de mostrar realmente essa força que a gente vê no dia a dia, e é apoiando quem tá querendo fazer a coisa acontecer. E só tem uma maneira da gente, por exemplo, assim, hoje, se nós estamos com um pouco de dificuldade, foi lançada a campanha de sócio, é indo lá e se associando. Surgiu uma outra situação, é indo lá e apoiando. Então a gente tem que, né, realmente fazer parte desse novo momento do Brasil. Né? Cada um fazer o seu melhor para que o Brasil, né, volte, no mínimo, para a Série C, e que a gente faça um grande gauchão. Dentro disso, citasse, né, de alguns clubes que tu passaste e ali tinham alguns objetivos. Quando tu recebe a ligação, se fala algo, né, nessas primeiras conversas com a direção, o objetivo no Brasil tu já citou, de repente voltar para a Série C do Campeonato Brasileiro, fazer um bom gauchão, mas há alguma meta, algo em específico nesse sentido? A meta no gauchão é chegar entre os 4. A primeira coisa que nós temos que fazer, nós não podemos correr risco nenhum de rebaixamento. Isso aí é evidente, né? Mas isso não pode ser um objetivo do Brasil, né? Isso aí tem que ser uma obrigação nossa. E se não conseguir, vai se matar? Claro que não. Mas eu tenho que estar bem consciente que, independente de ter folha ou não, o Brasil não pode correr esse risco. Então a gente tem que fazer o quê? Nós temos que fazer um bom gauchão, nós temos que conseguir a classificação e botar uma meta ali que a gente realmente consiga chegar entre os 4, porque isso eu entendo que pro tamanho do Brasil é realmente possível, né? Pela camisa do Brasil. O Brasil tem que olhar para as competições e olhar a parte de cima, né? E na Série D, sem dúvida, o Brasil tem que voltar para ser, tem que buscar como objetivo, como o foco do ano. Fabiano, a gente já tem um longo tempo de conversa aqui. Sei que passou rápido, mas sei que estás né, em prospecção constante de atletas nesse momento, nessa composição de grupo. A ideia no dia 20 já ter boa parte desses nomes nós teremos presentes no Beto Freitas? Tenho certeza que nós teremos aí, se não todos esses. É preciso citar um número aproximado de jogadores eu acredito que no mínimo nós vamos ter 22, 24 atletas. Dia 20? Dia 20. E até agora o Brasil já tem apalavrado 11 atletas. 11 jogadores. Já temos um time. Já temos. E naquela ideia de trabalhar com categoria de base também, que você já falou, que é importante para formalizar os treinamentos, né? Eventualmente algum atleta sai de lesão. O clube hoje não tem uma categoria, né? Uma situação que acabou com a queda da Série B e a não exigência da CBF mais acabou descontinuada dentro do Brasil, mas eu entendo que isso é uma das situações assim que o clube ele precisa rever urgente, né? Um clube de futebol hoje ele tem que ter um departamento e um processo de formação de atletas, e pensar o Brasil para 10 anos sem categoria de base é impossível. O Brasil precisa e necessita, e eu tenho certeza que faria uma diferença muito grande. Chegou a fazer, inclusive, no período de Série B, a gente acompanha alguns nomes que surgiram aqui e enfim, já renderam, inclusive, para os cofres do clube. Mas é isso que eu digo, uma cidade desse tamanho, essa região toda aqui, a região toda, tu tem que pensar uma viabilidade para um projeto desse tamanho, e o Brasil, ele seria um formador mesmo com uma situação que eu vejo diferente de muitos, o peso da camisa, né? Então, tu formar um atleta que está acostumado com isso daqui, é diferente do que tu formar um atleta lá, onde ninguém... Aqui não, aqui já teria essa situação a mais, né, da tua formação. Ou seja, esse peso ele é muito considerado para muitos, né, no cenário de avaliação de um jogador. Então, o jogador que passou pelo Brasil, ele tem um preço. Porque conviver com essa pressão, enfim, isso te dá um peso diferente, né?
E economiza, vamos dizer assim, economiza certamente. Tu ter o teu jogador, tem ele identificado com o clube, enfim, tudo. Categoria de base só tem coisa boa, ou seja, tu tem que viabilizar de alguma forma, né? Trazer profissionais que consigam fazer isso. Ou seja, o clube realmente precisa passar por um processo de profissionalização. E isso não vai ser de hoje para amanhã. Mas só que de hoje para amanhã nós temos um gauchão chegando. E aí te pergunto na questão de busca desses atletas de base. Aí vão ser em parcerias. É a única possibilidade. Da região, fora? Da região nós já estamos tentando, né? Já chamamos, né? Inclusive hoje tivemos uma reunião com o Diego, filho do Alcione. Progresso? Do Progresso. E a gente vai, não só com ele, mas com outros aqui da região e com outros clubes também, né? Buscar essa possibilidade de atletas em parceria, mais jovens, justamente para a gente ter um número bom com qualidade. Não adianta ter só número também, né? Tem que ter qualidade. Muito bem, Fabiano Dait. Muito obrigado. Eu quero agradecer a tua disponibilidade nesse período de bastante trabalho, chegando... Não te prometo que vou vir toda semana, chegando ao Bento Freitas. De vez em quando eu venho. Objetivos dentro do Brasil, enfim, falar um pouco da tua carreira como um todo. Acho que foi um papo bastante interessante que o torcedor vai poder estar acompanhando depois aí nas nossas plataformas, novo aplicativo da 10FM. E muito se fala, né, para a gente fazer um fechamento de um Fabiano que joga reativo, de um Fabiano muitas vezes que joga retrancado, que o Fabiano ele foi escolhido. E aí acho que quando a gente fala de Brasil, e em especial esses últimos 10, 12 anos, não tem como fugir do nome Rogério Zimmermann. Sim. Porque foi um nome que esteve bastante presente nos momentos de conquista do Brasil e também como em outros processos de recuperação do clube também. E o teu nome ele é escolhido por enxergar nele talvez características similares daquilo que o Brasil já praticou. Enxerga por aí também? E aí pode te dirigir também ao torcedor Chavante do que ele pode esperar nesse gauchão. Eu tenho uma identificação muito grande com o Rogério, respeito demais, né? O Rogério é um símbolo do Brasil e tenho certeza que nos últimos anos, a nível nacional, poucos treinadores fizeram em um clube o que ele fez no Brasil. Então essa marca, ela é para poucos. O que ele construiu aqui foi muito mérito dele, da sua equipe, das suas equipes que vivenciaram aquilo. Então ele se tem algum problema, alguma coisa, passa batido pelos resultados expressivos que teve. Eu entendo e respeito demais, ele gosta como pessoa, vamos dizer assim. Eu tive uma experiência muito bacana com o Rogério, que eu citei lá no começo, fui fazer um estágio lá, ele me recebeu super bem, desde lá eu sempre também, um cara que eu gosto muito, para mim, um símbolo, uma marca aqui do Brasil, certamente uma referência muito grande. Só tenho a elogiar tudo que ele fez aqui. E espero, claro, que eu consiga fazer uma parte daquilo. Essa minha passagem aqui, certamente eu preciso fazer. Tu prometeu um resultado que nem esse, não vou dizer que é impossível, porque foi feito. Mas é difícil, a gente sabe. Ele, na época, pega na Série A2 ainda. Tua missão não é tão árdua, a ver se já começa. Exato, por isso que a gente sabe. Quem viveu, olhar de fora e ver o que aconteceu aqui, é muito significativo. Mas é similar ao que tu falaste do Avenida também, por exemplo. Exatamente. Mas vem aí o ano que vem, e aí agora tu pode te dirigir ao torcedor Chavante e falar sobre com o torcedor mesmo, através do microfone da 10, do nosso podcast. É muito simples, eu realmente espero, né? E conto com apoio, com incentivo, e que se no final do jogo, no final dos jogos não tiver o resultado esperado, é evidente que eu aceito a crítica. Mas durante e antes, eu peço o apoio. Porque eu sei o quanto isso significa, né? Para quem está ali dentro, o apoio é fundamental. E aqui sempre esteve. Tá? Quando a gente vem aqui contra, a gente sente, não adianta, sente um estádio diferente. E esse apoio ele é fundamental para que a gente consiga, não digo reconstruir, mas nós estamos começando um time do zero. E esse apoio, para mim, hoje, o grande reforço, para mim, o grande nome do Brasil hoje, não vai ser o que a gente vai apresentar daqui a alguns dias. O grande nome é o torcedor. Para mim, hoje, se alguém me perguntar quem é o grande nome do Brasil, cara, é a torcida.
Ele que vai poder fazer a diferença. É aquele impulso ali que a gente vai ter realmente de entrar para dentro do campo e fazer a diferença. Eu conto com isso, mano. Eu acredito muito nisso. Muito obrigado. Porra, show de bola. Agradecer também a você que esteve conosco até aqui acompanhando mais uma edição do podcast Esporte na 10. Em breve a gente volta com mais um papo legal, com mais uma entrevista bacana para falar de esporte da nossa região sul. Um abraço.